Oi, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo da obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos ver nesta aula e na aula seguinte fragmentos de texto, mais uma representação ainda muito simbólica de exercícios. Por que é importante a gente ir ao fragmento? Por mais que cada capítulo tenha sido resumido, é no contato com o texto que você se familiariza com o estilo do autor e com determinadas informações que já foram passadas sobre esse texto. Então, como são 13 capítulos, nós vamos ver uma parte dos capítulos nesta aula e os capítulos finais na aula seguinte, ok? E aí vamos lendo o que tem ali e relembrando aspectos que já foram comentados ao longo das aulas anteriores a respeito dessa obra tão icônica da literatura brasileira. Então, iniciemos pelo capítulo 1, Mudança. Mudança já é um nome muito sugestivo, porque tudo o que esses personagens fazem na posição de retirantes é se mudar, e é uma mudança que não parece ser uma mudança significativa, uma mudança que de fato vai trazer algo novo para a vida deles. É uma mudança que parece reproduzir um ciclo que inicia e que termina apenas com perdas, com muitos sonhos, com muitas projeções, às vezes até sonhos e projeções infantilizadas, até porque os personagens não podem ir muito longe nesses sonhos, pela própria constituição social deles, pela própria constituição psicológica deles, mas mudança é tudo que eles têm e tudo que eles não têm ao mesmo tempo. Então, vou ler um primeiro trecho aqui. Ainda na véspera, eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo. E não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também, às vezes, sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes à toa, o resto de farinha acabara. Não se ouvia um berro de reis perdida na caatinga. Sim, a Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festa de casamento, vaquejadas, novena, tudo numa confusão. Despertara um grito áspero, vira de perto a realidade e o papagaio que andava furioso com os pés apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se, declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco. E depois daquele desastre, viviam todos calados, raramente soltavam palavras curtas. Então, aqui, a gente vê exatamente a abertura do livro, e que, como já tinha sido comentado anteriormente, não é que a história comece aqui. O texto começa aqui. A história começa antes, porque eles já vêm em retirada, já vêm em caminhada há muito tempo. Então, é como se o leitor, a partir do primeiro capítulo, ele travasse contato com uma caminhada que já está em curso, que não é o início dela. Né? Então, é uma caminhada que, até então, até esse ponto, havia 6 pessoas. Né? Fabiano, Sim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, o papagaio e a cachorra-baleia. Mas um desses elementos não vai dar continuidade a essa caminhada. E esse elemento é exatamente o papagaio.
É muito interessante perceber aqui que o papagaio, ele não falava. O papagaio, normalmente, inclusive quando você diz assim, fulano fala que nem papagaio, fala como um papagaio, é porque a pessoa fala muito, né? E a característica principal que o papagaio tem, inclusive em relação a outras aves, é exatamente poder reproduzir, poder imitar algumas palavras e algumas frases que são proferidas pelos humanos. Mas esse papagaio, ele não fala nada. Por quê? Porque a família também não fala. E aí vem um grande impasse do ponto de vista psicológico, que é um pai, uma mãe e 2 filhos que não se comunicam. E que não se comunicam, talvez não seja pela falta de vontade de estabelecer uma comunicação, mas pela falta de condição de estabelecer uma comunicação. Então, a linguagem é algo, né? O falar, o se comunicar, é algo que desde o início, né, desde o primeiro capítulo, já é ressaltado como um grande problema nessa família. E daí você tem um narrador tão envolvido com a causa, né, a ponto de ir a fundo e penetrar, inclusive, o inconsciente dessas personagens. Né? Então, esse papagaio ele foi devorado, a baleia ficou com os pés, né? Esse papagaio, coitado, ele não devia nem estar, nem ter muita carne, né? Então, é um alimento que não é alimento, é algo que enche a barriga, mas não é alimento. E, de certa forma, né, baleia não guarda nenhuma lembrança disso. Aparentemente, baleia não se sentiu culpada por comer os pés do papagaio. Mas não é exatamente o que a gente percebe entre os adultos, né? Fabiano, às vezes, sentia falta, a recordação chegava, sim, a Vitória, né, começava a ter uns pensamentos meio estranhos, assim, entrecruzados por muitas imagens um tanto quanto desconexas, e lembrava do papagaio, né, numa atitude meio ridícula. Aqui, neste parágrafo especificamente, você só não tem exatamente a visão dos 2 meninos, né, como foi para eles comer o papagaio. Mas a gente vê que a necessidade é tão grande que este ser, que sendo um animal domesticado, né, acaba criando um certo vínculo afetivo, mas esse vínculo afetivo, ele não pode significar nada se comparado à necessidade fisiológica, né, da fome. Então, a gente já vê aqui, na abertura do livro, as consequências até dessa história de vida tão sem vida, tão seca, né? Dessas vidas secas. No capítulo 2, que é dedicado exatamente a Fabiano, vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Já é uma frase, assim, já é uma abertura muito contundente para apresentar o personagem Fabiano, porque ele é bicho, né? Ele age como bicho, ele não se identifica com os humanos, ele não se identifica com os homens. Os seus pés duros quebravam espinhos, então parece um casco, né? E não sentiu a quentura da terra. A gente sabe que esse solo deve estar muito quente, é em pleno sertão, né? Pleno verão, as temperaturas estão altíssimas, mas o pé já está tão adaptado àquele solo que ele já não sente mais a quentura da terra, já criou um casco, né? Montado confundia-se com o cavalo. Então ele e o cavalo parecem ser a mesma coisa, grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. Né? O companheiro é o cavalo entende a linguagem dele, mas os demais homens não. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Né? Então, um andar cambaleante, também como se fosse um bicho. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos. Exclamações, onomatopeias,
Então, o estágio de linguagem de Fabiano é praticamente o estágio de linguagem de um homem pré-histórico. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, né, como o papagaio, bicho, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Né? Inúteis porque, para ele, na condição de vida que ele leva, as palavras seriam inúteis, né? Porque ninguém ouviria um homem bruto, um homem animalizado, um homem sem perspectiva, um homem sem uma aparência agradável, e perigosa, porque essas palavras poderiam colocá-lo em situações desagradáveis também, como vai colocá-lo um pouco mais adiante. Então, a apresentação de Fabiano já é a apresentação de um bicho, né? E aqui a gente já tira aquela característica que já foi comentada, que é a zoomorfização, né? Que é essa forma de bicho aos humanos. E a antropomorfização, que é a forma de humano para os bichos, que é o que acontece com a cachorra-baleia. No capítulo 3, nós temos aqui cadeia, e aqui nós temos exatamente a constatação daquilo que encerrou o parágrafo do capítulo 2, né? Que é que as palavras são inúteis e elas podem ser perigosas. Né? Então, não que Fabiano tenha usado as palavras para as consequências que ele recebe aqui, mas imagina, sem as palavras já houve mal entendido, imagina na presença delas. Então, Fabiano estremeceu. Chegaria à fazenda noite fechada. Entretido com o diabo do jogo, porque ele saiu da fazenda exatamente para comprar algumas provisões, entre elas querosene, feijão. Só que ele ficou envolvido com um jogo. E não comprou tudo que deveria ter comprado. Né? Então, tonto de aguardente, deixava o tempo correr. Foi tomar aguardente. Vamos julgar Fabiano? Não. Muitas vezes o álcool é a solução que alguém completamente desestruturado socialmente e excluído da sociedade tem para anestesiar a dor da inexistência, ok? E não levava o querosene, ia se alumiar durante a semana com pedaços de facheiro. Aprumou-se disposto a viajar. Outro empurrão desequilibrou. Então, tem uma pessoa que está empurrando Fabiano. E aqui vem um outro empurrão. Voltou-se e viu ali perto, o soldado amarelo, que o desafiava, a cara enferrujada. Esse soldado amarelo estava com ele na roda de jogo e cismou com a cara de Fabiano, né? Uma ruga na testa. Mexeu-se para sacudir o chapéu de couro nas ventas do agressor. Com uma pancada certa do chapéu de couro, aquele tico de gente ia ao barro. Olhou as coisas e as pessoas em roda e moderou a indignação. Na caatinga, ele às vezes cantava de galo, mas na rua encolhia-se. Né? Porque na caatinga ele é o supremo, né? Mas ali nas ruas é meio complicado. Vosmecê não tem direito de provocar os que estão quietos. Desafasta, bradou polícia. E insultou Fabiano porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. Isso não é razão para um policial fazer uma acusação para alguém. Né? Lorota, gaguejou o Matuto. Eu tenho culpa de Vossa Mercê esbagaçar os seus possuídos no jogo? É que ele perdeu tudo no jogo policial. Ou perdeu muito no jogo. Então, a gente vê aqui que aqui existe uma arbitrariedade enorme, porque Fabiano vai passar a noite na cadeia, né? Ele vai preso e ele fica com horror, com pavor, com ódio desse soldado amarelo, devido exatamente a essa... Não havia razão para prender Fabiano, mas ele, na revolta dele, né, porque não tinha conseguido o que queria, porque tinha perdido no jogo, então ele, para se vingar, escolhe aquela pessoa que não tem notoriedade social, que não tem relevância social, que não tem condições de se defender, inclusive pela própria linguagem, e pega Fabiano de bode expiatório. Então, o soldado amarelo aqui, ele é exatamente a representação do poder, mas de um poder que oprime,
de um poder que é ofensivo, de um poder que é exagerado, de um poder que não é justo, de um poder que não é humano. Então, ele é a própria representação do governo, né, que não gosta, não vê essas pessoas, não considera essas pessoas sequer como gente, e diante disso há consequências, ok? Capítulo 4, Sinha Vitória, né, a esposa de Fabiano. Avizinhou-se da janela baixa da cozinha, viu os meninos entretidos no barreiro, sujos de lama, fabricando bois de barro, que secavam ao sol, sob o pé de Turco, e não encontrou motivo para repreendê-los. Eles não têm brinquedos, eles não têm casa, eles não têm perspectiva de futuro. Como repreender duas crianças que encontraram uma forma de se divertir e de abrir um sorriso em meio a uma condição tão anti-sorriso? Pensou de novo na cama de varas e mentalmente xingou Fabiano. Então, essa cama de varas era o sonho de Sinha Vitória. Ela queria ter uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira, que foi uma pessoa, foi um fazendeiro para quem eles já haviam trabalhado, né, e que era um homem bom. Então, xinga Fabiano, dormiam naquilo, tinham se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa cama de lastro de couro, como outras pessoas. Porque o lugar em que eles dormiam só dava dor na coluna, né? Fazia mais de um ano que falava nisso ao marido. Fabiano, a princípio, concordara com ela, mastigara cálculos, tudo errado. Tanto para o couro, tanto para a armação. Bem, poderiam adquirir o móvel necessário, economizando na roupa e no querosene. Sim, a Vitória respondera que isso era impossível, porque eles vestiam mal, as crianças andavam nuas e recolhiam-se todos ao anoitecer. Então, assim, como realizar o sonho de Sim a Vitória, que já é tão pequeno, que já é tão minúsculo, que já é tão ínfimo? Como realizar esse sonho economizando naquilo que já é de necessidade básica e já não se tem, né? Então vai tirar do querosene? Os meninos nem roupa têm, como é que economiza na roupa? Então é uma realidade passada de uma forma muito dura, muito crua, mas ao mesmo tempo muito comovente, porque nós, leitores, vamos nos envolvendo nessa trajetória de Fabiano, né? E como ele, infelizmente, vamos percebendo que não há uma perspectiva muito positiva para eles no futuro. Capítulo 5, Menino Mais Novo. O menino mais novo, ele é fascinado pelo pai, ele tem o pai, a figura de um herói, e aqui ele tenta montar uma reis, mas não é muito bem sucedido, ele acaba caindo. Na realidade, ele quer montar para que isso sirva como admiração para a figura do pai, né? Então, retirou-se, a humilhação atenuou-se pouco a pouco e morreu. Precisava entrar em casa, jantar, dormir. E precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano, matar cabras à mão de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura. Ia crescer, espichar-se numa cama de varas, fumar cigarros de palha, calçar sapatos de couro cru. Então, tudo que ele imagina para o futuro dele é ser igual ao pai, porque ele não tem noção de que o pai não é ninguém dentro da sociedade. O pai é alguém para ele. Subiu a ladeira, chegou-se à casa devagar, entortando as pernas, banzeiro. Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das esporas tilintando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na caatinga como pé de vento, levantando poeira. Ao regressar, apear-se-ia num pulo e andaria no pátio assim torto, de perneira, gibão, guarda-peito e chapéu de couro, com barbiacho. O menino mais velho e Baleia ficariam admirados. Esse segundo parágrafo dá para perceber que as formas verbais, a maioria das formas verbais, né, principalmente aqui, quando ele diz que, né, quando ele fosse homem, a partir do momento que ele diz quando ele fosse homem, as formas verbais elas vão estar no futuro do pretérito. O futuro do pretérito é um tempo do modo indicativo que vai indicar exatamente uma ação futura que está atrelada a condições. Ela está amarrada a condições. Então, aqui nesse parágrafo, dá para a gente perceber o porquê ele foi escrito com a maior parte dos verbos no futuro do pretérito. Exatamente porque o futuro dessa criança depende de condições. E essas condições não parecem ser favoráveis ao futuro dela, né?
a menos que ela vá reproduzir exatamente o futuro do pai. O capítulo 6, o menino mais velho. O menino mais velho, ele tem muita curiosidade. Ele quer saber o que é a vida, ele quer saber o que é aquele espaço, mas, coitado, ele vai perguntar para quem? Para o pai e para a mãe, que não tem tantas condições de ampliar as respostas, né? Então, ele fica muito triste, ele fica muito introspectivo, né? Entristeceu. Talvez sim a Vitória dissesse a verdade, porque ele foi perguntar para ela qual era o significado da palavra inferno. E ela não gostou, né? A acepção de inferno para ele está muito relacionada ao diabo, e é meio que é proibido pronunciar o nome do cão para não trazer mais mazelas ainda. E, ao mesmo tempo, eles não têm consciência de que eles já vivem no inferno, né? O inferno devia estar cheio de jararacas e sussuaranas, e as pessoas que moravam lá recebiam cocorotes, puxões de orelhas e pancadas com bainha de faca. Então, o inferno é um castigo. Apesar de ter mudado de lugar, não podia livrar-se da presença de Sinha Vitória. Repetiu que não havia acontecido nada e tentou pensar nas estrelas que se acendiam na serra. Inutilmente. Aquela hora as estrelas estavam apagadas. Sentiu-se fraco e desamparado, olhou os braços magros, os dedos finos, pôs-se a fazer no chão desenhos misteriosos. Por que Sinha Vitória tinha dito aquilo? Então, assim, ele não queria caçoar da mãe, ele realmente queria saber o que era inferno. Ele tinha ouvido essa palavra de Sinha Terta, que tinha sido uma vizinha antiga deles, e ele queria o significado das palavras, ele queria se aproximar da linguagem, ele queria se aproximar da comunicação, ele queria se aproximar, talvez, de uma explicação de quem era ele dentro da sociedade. Mas esse menino se entristece, porque ele não recebe essas respostas. Capítulo 7, inverno. Inverno para o sertanejo é período de chuva. E período de chuva é um período promissor, exatamente porque a plantação vai ser regada, né? E dali vem o fruto para o período de seca. Dentro em pouco, o despotismo de água ia acabar, mas Fabiano não pensava no futuro. Por enquanto, a inundação crescia, matava bichos, ocupava grota e várzeas. Tudo muito bem. Então, a desgraça é tão grande que mesmo quando vem a chuva, vem as inundações, e eles sofrem do mesmo jeito. E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata que aterrorizara a família durante meses. A caatinga amarelecera, avermelhara-se. O gado principiara a emagrecer e horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas. De repente, um traço ligeiro rasgara o céu para os lados da cabeceira do rio. Outros surgiram mais claros, o trovão roncara perto. Na escuridão da meia-noite rolaram nuvens cor de sangue. A ventania arrancara sucupiras e imburanas. Houvera relâmpagos em demasia. E Sinha Vitória se escondera na camarinha com os filhos, tapando as orelhas, enrolando-se nas cobertas. Mas aquela brutalidade findara de chofre. A chuva caíra, a cabeça da cheia aparecera arrastando troncos e animais mortos. Então parece que eles nunca estão livres da morte. Parece que a morte é sempre um fantasma que acompanha a dor dessa família, né? Porque se está na seca, a morte acompanha. Se está na chuva, a morte acompanha. Então, tudo parece ser uma grande desgraça para esses seres. E aí, nós fomos até o capítulo 7, porque ao todo são 13 capítulos, então nós temos 7 capítulos aqui e 6 capítulos na nossa próxima aula. Então, nessa questão, nós temos um trechinho, e como já vimos alguns trechos, daí, né, a importância da gente ler esses trechos, porque quando a gente se depara com um trecho numa questão de prova, aquilo nos parece mais familiar. A condução da história nos parece mais fácil de apreender. Então, fizeram alto, e Fabiano, depois no chão, parte da carga. Olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança. Retardara-se a repreender e repreendera os meninos que se adiantavam. Aconselhara-os a poupar forças.
A verdade é que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecia-lhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara lentamente, adiara, tornara a prepará-la, e só se resolvera a partir quando estava definitivamente perdido. Então, Fabiano não queria sair da fazenda, né? Tinha algo. Por quê? Porque sair da fazenda é voltar novamente à caminhada, é enfrentar aquele sol quente, é enfrentar a perspectiva de morte, é enfrentar a falta de um futuro, é enfrentar a dor, é enfrentar a fome, é enfrentar a magreza, é enfrentar a feiura, é enfrentar tudo isso. E é tanto que ele aconselha os meninos a poupar forças, porque a caminhada vai ser longa, né? Então ele vai adiando, ele vai adiando, ele vai adiando, mas chega um momento que é inevitável, porque se eles ficassem ali, eles morreriam de fome também. Então a viagem parecia-lhe sem jeito, né? Porque tem de sair, em algum momento tem de sair. Então por isso que ele vai preparando lentamente. Podia continuar a viver no cemitério? Nada o prendia àquela terra dura. Acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas alheias, né? Porque as coisas parecem ser sempre alheias, ele não parece ter nada. O chiqueiro e o curral que precisavam conserto, o cavalo de fábrica, bom companheiro, a égua alazã, as catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a cama de varas, e os pés dele esmoreciam, as alpercatas calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. Né? Então, é um momento de introspecção em que o narrador, inclusive, adentra o próprio inconsciente de Fabiano. O narrador vai a fundo para saber o que Fabiano está pensando, né? Porque Fabiano não é capaz de expressar isso por meio de palavras, então ele precisa desse narrador, que tudo sabe, para poder traduzir para o leitor, né? Entre aspas, né? Traduzir, porque nenhuma tradução é realmente 100% aquilo que o outro sentiu, mas esse narrador, ele funciona como essa voz que vai a fundo na consciência e na inconsciência de Fabiano. Então, assinale a alternativa incorreta. O trecho pode ser compreendido como suspensão temporária da dinâmica narrativa, apresentando uma cena congelada que permite focalizar a dimensão psicológica da personagem. Sim, inclusive, quando estudamos os tipos e os gêneros textuais, há uma tipologia que é a tipologia descritiva. E num processo de narração, você tem o processo de narração e tem o processo de descrição juntos. E o que significa? A narrativa é quando há movimento, algo está acontecendo. A descrição é o momento em que parece que o tempo para. E aquele cenário vai ser descrito. E aquele cenário, ele vai ser vislumbrado nos seus aspectos mais particulares. E é exatamente o que a gente tem aqui nessa cena. Pertencendo ao último capítulo da obra, o trecho faz referência tanto às conquistas recentes de Fabiano, quanto à desilusão do personagem ao perceber que todo o seu esforço fora em vão. Então, a obra começa, a obra termina. A obra começa com uma mudança, a obra termina com uma mudança, e parece que nada aconteceu, e parece que nada mudou. Então, sim, isso está correto. Na alternativa D, a expressão coisas alheias reforça a crítica presente em toda a obra à marginalização social por meio da exclusão econômica, né? Porque são sempre os outros que têm aquilo de que ele precisa. Ok, também correto. Então, qual é a incorreta? A resistência de Fabiano em abandonar a fazenda deve-se à sua incapacidade de articular logicamente o pensamento e, portanto, de perceber a gradual mas inevitável chegada da seca. Não, ele não é incapaz de perceber, ele percebe, tanto que ele vai adiando os preparativos para deixar a fazenda. Então, por isso, esta é a alternativa incorreta. E aquela que precisamos marcar. A vida na fazenda se tornara difícil. Sim, a Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços, rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco do copiar,
Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizavam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros torrados. No céu azul, as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco, os bichos se finavam, devorados pelo carrapato, e Fabiano resistia pedindo a Deus um milagre. De acordo com o fragmento acima, é incorreto o que se afirma em. Tanto Sinha Vitória quanto Fabiano tinham fé na providência divina. Sim. Tanto que a esperança deles é uma esperança praticamente infantil, de que vai acontecer um milagre. O enfoque é narrativo. Sim, tanto que temos aqui um romance, né? A perspectiva é narrativa. O que se relata tem o objetivo de confirmar a afirmação da primeira frase. Qual é a primeira frase? A vida na fazenda se tornara difícil. Então, sim, né? Tudo que é relatado confirma a afirmação da primeira frase. E o que é incorreto? O tema predominante é a indagação metafísica sobre a existência e inexistência de Deus. Não, aqui nesse parágrafo, o narrador não está questionando metafisicamente a existência ou a inexistência de Deus, mas sim a condição desses personagens em meio à seca, né? Em meio a uma caminhada que parece sem fim, a dores que parecem sem fim, né? E é uma perspectiva de vida completamente mazelada, né? Sem amanhã, ok? Então, dessa forma, apresentamos os 7 primeiros capítulos. Na próxima aula, encerraremos apresentando os 6 últimos e, consequentemente, os nossos comentários a respeito de vidas secas. Até a próxima.